Fala galera do Flu Resenha, eu fui convidado, estive aqui, curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal. Saudações tricolores. Vamos falar do Arias. Qual é a opinião de vocês? Muito foi se falado no dia de hoje, né? Isso pegou de surpresa muita gente. Eu acordei já com essa bomba hoje de manhã. Alexei, quer começar falando sobre isso? Ô Ivo, eu acho que tudo na vida a gente precisa ter serenidade, equilíbrio e trabalhar com a razão, né? Eu costumo dizer que um bom gestor, principalmente no meio do futebol, ele precisa ser movido pela paixão, mas ele tem que ser gerido e gerenciado pela razão, né? O equilíbrio, né? Achar o equilíbrio sempre. Exatamente isso, né? Obviamente, um presidente de clube, um gestor, ele não pode, ao sabor da vitória ou da derrota, não perdeu, demite todo mundo, não serve, até porque isso causa consequências e desdobramentos sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista jurídico. Eu já visto o que aconteceu em gestões anteriores, e até por uma questão de justiça, não na gestão atual, mas na gestão de Pedro Abad, demissões por WhatsApp, que hoje estão ensejando um passivo trabalhista gigantesco para o Fluminense, né? Um agravamento desse passivo. Então, você precisa ter serenidade, evidentemente você tem que ter um planejamento. Eu acho que nada na vida você faz sem planejamento, então você tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, e obviamente no futebol não é diferente. É óbvio que o futebol você tem algumas questões que elas lidam com o imponderável, né, com a emoção, e muitas vezes você tem a saída de um técnico no meio do caminho. Vamos traçar um paralelo que aconteceu com o nosso adversário, com o Botafogo ano passado, com o Luiz Castro, que aconteceu com tantos outros clubes. Então você tem que ter sempre alternativas e ir fazendo correções de rota e de rumo. É até uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o planejamento 2024. Sim. Eu acho que havia uma necessidade de correção de rumo anterior, mas que não foi feita. Em relação a áreas especificamente, né, eu não gosto de tomar partido radical de um lado ou de outro, sem a gente estar vivenciando a situação, sem a gente conhecer exatamente as condições contratuais e as tratativas, principalmente, que foram feitas, né? A gente precisa analisar o cenário. De um lado, a gente tem o Arias com contrato até 2026. Agosto de 2026, salvo né? engano, agosto de 26, né? Pelo que foi Agosto, dito. sim. Então, ele é jogador do Fluminense, tem uma multa rescisória, uma cláusula penal estabelecida, e é importante, aí eu falo até por formação profissional, gente, qualquer contrato feito no Brasil, ele é rescindível, entre aspas. Qualquer parte pode desfazer um contrato. Se alugou o meu apartamento, você é locatário, Alexei, não quero mais ficar, pago a multa de 3 aluguéis, pró-rata, lá proporcional, você vai embora e acabou o contrato. Né? Ninguém é obrigado a conviver, né, até sociedades civis, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém, ser sócio de ninguém, mas você tem um contrato, você tem regras, direitos e obrigações estabelecidos, e esse contrato ele precisa ser respeitado. Né? Então você tem o Arias de um lado, com um contrato em vigor até agosto, salvo engano, de 2026, com um contrato em vigor. Para quem não sabe, um atleta de futebol ele pode assinar um pré-contrato a partir de 6 meses do termo final da vigência, então não é o caso ainda, ele não pode firmar contrato com ninguém. E por outro lado, você tem o jogador afirmando que teria havido uma promessa do presidente do Fluminense, assim como já teria ocorrido também com o Nino e com o próprio André, que se viesse lá uma proposta, e aí me parece efetivamente o ponto nevrálgico, porque por um lado o jogador afirma que se tivesse teria havido um comprometimento, supostamente, uma promessa, de que se chegasse uma proposta, ele sairia. Né? Então, assim, o que eu acho é o seguinte: primeiro, é preciso valorizar os seus ativos. Né? Eu sou adepto da meritocracia. Então, isso vale no futebol, vale no meu escritório. Quem é bom, quem gera resultado, precisa ser reconhecido e recompensado por isso. Isso é feito através de dinheiro, não tem jeito. Né? E aí a gente tem que entender, e aí entra um pouquinho no campo da especulação, nós trouxemos jogadores esse ano, nós que eu digo Fluminense, a meu ver, contratações totalmente equivocadas e que não renderam o resultado esportivo e muito menos financeiro, muito antes pelo contrário. Né? Trouxemos Renato Augusto, Douglas Costa, com salários elevadíssimos e, pelo que se sabe, iguais ou até superiores ao Arias, que, a meu ver, já não é de hoje, é o principal jogador do Fluminense. Né? Eu diria que ele junto com o André, mas principalmente esse ano, eu acho que ele entregou no conjunto da obra. Da Recopa pra cá. Principalmente, assim, hoje eu diria assim, se você escolhe, pega o torcedor tricolor de maneira geral, é o seguinte: escolha um jogador que não pode ser do Fluminense. Eu ouso dizer que a maioria muito provavelmente vai apontar o Arias. Unanimidade. Então, assim, eu não gosto
de vitimizar ou nem de endeusar ninguém nesse meio. Eu acho que é um filme que não tem mocinho, não tem vilão. É isso. Né? Eu acho que essa coisa do coitadismo do jogador, ela também é até a página 2. Né? Ele é um profissional de futebol, ele assinou um contrato com o Fluminense até 2026, ele sabia as condições, ele sabia o seu salário, tem as suas metas. Então, assim, ele não tá fazendo favor nenhum ao Fluminense. Né? Repito, eu acho que o Fluminense precisa valorizá-lo. Ao que parece, o Fluminense teria... A informação que se tem é que o salário dele seria em torno de R$750 mil. O Fluminense teria oferecido 50% de aumento e chegaria em torno de 1.100.000 a 1.200.000 reais. Foi isso aí. Foi isso aí. Quase 60 e pouco. Eu vi isso aí também. A informação que eu tenho é que ele ganharia atualmente cerca de 750 mil, com uma proposta. Não é a mesma que você tem? Não, com uma proposta, mas é que eu digo. O que não faz sentido, assim, com outros jogadores que vieram ganhar mais que isso. Inclusive, Não acredito que aí você começa. Eu não acho que eu, sinceramente, se tivesse que apostar, eu não apostaria no salário maior que esse. Você começa a entender como a questão ela é muito mais complexa e tem que ser uma análise muito mais aprofundada do que uma análise rasa, superficial, não dá pra de ficar quem tá errado. Valores. Não, assim, porque eu, sinceramente, Alex, se você me falar que eles ganham mais, o Renato Augusto e o Douglas Costa ganham mais de 750 mil reais, eu vou falar pra você, pô, eu não acredito nisso. No futebol Nas tem condições que eles estavam? No futebol tem muita especulação, Mas né? Pois é. Então, assim, mas eu acho que a discussão ela tem que ser ampliada. E ela não pode ser rasa e superficial. Sim, ainda mais quando você não tem plano de formação. O Arias tá certo, o Arias tá errado. O Fluminense tá certo, o Fluminense tá errado. O que eu acho é o seguinte, o Arias tem que entender que ele tem um contrato firmado, que ele é jogador do Fluminense e que qualquer condição excepcional de saída, ela tem que ser boa pra ele e tem que ser boa pro clube. Então, se eu estou na cadeira, com todo respeito, eu vou procurar valorizar ao máximo o Arias, baseado naquele meu critério de meritocracia, por tudo que ele tem entregue ao Fluminense, por tudo que ele representa pra sua torcida, né? E aí eu faço aqui um parênteses, depois nós vamos falar um pouquinho de marketing. Eu acho que a gente explora muito pouco e muito mal os nossos ídolos, né? Nós temos um argumento forte, ele acabou de ser papai ontem ou anteontem, ele foi papai. Então, assim, agora, por outro lado, nós temos que entender se é que houve, né? De novo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem muita informação e assertividade para fazer um tipo de julgamento. Se houve essa promessa do presidente do Fluminense, a meu ver, ela é equivocada. Né? Ela é equivocada porque você não pode prescindir do seu principal jogador. Principalmente no momento que você acabou de perder o André. Né? Perder, que eu me refiro, se teve mesmo essa promessa, pelo que eu entendi, não foi uma promessa feita agora. Foi uma promessa feita lá atrás, junto com os outros jogadores. Que é errado André. De qualquer forma. Que pra mim é errado de qualquer maneira. Ok, mas ao mesmo tempo, vamos lá. São vários lados. O que a gente tá falando, e quando a gente não tem todas as informações isso que assim, é saudável, claras, e o debate é saudável por isso. A gente debate com achismo, muitas vezes, né? Numa situação atual, vamos lá, se vocês tivessem feito essa promessa, vocês provavelmente cumpririam a promessa. No mesmo cenário. Cara, mas as coisas mudam. Porque assim, vamos lá, o Fluminense tinha uma meta para esse ano de 115 milhões de vendas, a meta foi batida e muito acima, né? A gente chegou aí a 220 e poucos milhões de venda de jogadores, beleza? E a gente tá numa situação que assim, ok, batemos a meta, a gente tá numa situação ainda meio que de risco, né? No brasileiro, não podemos deixar de esconder isso, a gente tá ali saindo da zona de rebaixamento. Graças a Deus melhorou, mas ainda tem a luz amarela ligada, né? E assim, a gente tem... Beleza, da mesma forma que o Arias tem todo o direito de não querer renovar com o Fluminense, afinal, o sonho dele é ir pra Europa, ok. É legítimo. O Fluminense tem todo o direito de chegar, pô, beleza, você não quer renovar, ok, a gente também não quer vender você agora, por quê? Até porque a proposta foi a pior. Ele gostou da pior proposta, 7 milhões, e o Fluminense ainda tenta 50%. E a gente tem que parar com esse negócio de que assim, eu não sei se você concorda com isso, Alex, que eu vou falar, mas o clube muitas vezes é prejudicado com essas vontades de jogador. É isso porque que eu tô às vezes dizendo, você investe uma fortuna no cara, no dia seguinte o cara, pô, não tô mais a fim de jogar aqui não, vou embora. Não, e outra coisa, vamos lá. O profissionalismo. A gente, exato. Isso é o mercado, cara, isso é profissional. É preciso considerar os valores envolvidos. Sim. Nós estamos falando de um atleta que, isso eu asseguro, que ganha centenas de milhares de reais por mês. Ele é um atleta que ele não pode estar... O clube não pode... Aí não pode haver uma inversão de valores, né? O jogador de futebol, ele é a estrela do espetáculo, mas ele é um colaborador como outro qualquer. Eu sou um cara que defendo, porteiro do clube, ter a sua importância. Coletivo, né? E outra coisa, o jogador serve ao clube. Isso em qualquer instituição do mundo, em qualquer divisão. Não o clube serve ao jogador. Então essa coisa de que eu não quero mais, eu quero ir,
ela precisa ser relativizada. É até a página 2. Então eu invisto um dinheiro, adquiro direito econômico, pago uma grana, e aí amanhã você vira e diz, Alexei, eu não quero mais, eu quero ir. Então, assim, por isso que eu tô dizendo que essa equação, ela nem sempre ela é regular. Ela nem sempre essa conta fecha. Vou dar um exemplo. Até Por que com liberou o relação- Nonato às vésperas de um jogo importante? Cara, eu briguei muito Eu com isso. tô trazendo elementos aqui pro debate. Por que liberou o Nonato? Por que liberou o Luiz Henrique? Naquele momento crucial. Não vou nem entrar no mérito, que pra mim foi um valor pífio, ridículo, né? Mas por que liberou? Eu tô trazendo case aqui pro debate, né? Por que liberou o Luiz Henrique e o Nonato? Às vésperas, principalmente o Nonato às vésperas de jogo decisivo. E aqui não tô entrando no mérito se o Nonato é melhor ou pior, bom ou mau jogador. Eu tô discutindo e debatendo o conceito, né? E aí você tem o Arias, eu entendo perfeitamente que ele não é obrigado a renovar o contrato ou prorrogar o contrato, muito menos aceitar a proposta do Fluminense. Agora, o Fluminense, por sua vez, também não é obrigado a liberar ele. Lógico que não. Lógico que não. E numa situação dessa, é o que eu tô falando, numa situação dessa. O Arias tá no Fluminense desde 2021. 2020, 2021, não tenho certeza qual ano que ele veio pro Fluminense. 2022. 22? 2022. Não, acho que ele veio final em de 2021. 21. Final de 21. Tá, 22 desde ele começou a 2021. ser titular com o Abel no final do Campeonato Carioca. A situação do ano passado era. Depois o Ivo vai passar ali pelo chat, né? Que tem alguns comentários, mas só pra concluir, ô Ivo. A gente tá numa situação. A gente tá numa situação na Libertadores que foi prometido e tal. Acho que foram prometidos para alguns jogadores. Ó, vamos lá, vamos até o final. E depois, quando tiver uma oportunidade, vocês vão sair. E pelo que estavam falando aí, parece que não tá sendo cumprido isso. Ok, mas ao mesmo tempo, eu acredito, né? Pelo menos vendo o tipo de jogador que é um Arias, jogador reservado, um jogador que entrega, Ele é muito independente de qualquer coisa, é muito introspectivo, né? profissional. É um jogador muito profissional, que tá entregando, porque eu acho que essa notícia aí, se tiver rolando mesmo Já tá isso tudo rolando que estão tempo, falando, já. já tá rolando há um tempo e mesmo assim ele tá entregando. Desde agosto. Então, assim, você chegar pra um cara, e que com certeza já estão fazendo isso, né? E olha só, pô, beleza, a gente prometeu, mas é o seguinte, a gente vendeu o Nino, a gente vendeu o André, e agora a gente tá na situação que, pô, a gente tá lutando aí contra o rebaixamento e, pô, o Fluminense tá precisando muito de você agora. E provavelmente falando isso, então a gente vem com uma proposta aqui de renovação de contrato também por causa desse tempo, mas mais 4, 5 meses. Pô, vamos lá, vamos ficar com o Fluminense até o final. Até Você faz tanta diferença pra você. Até janeiro, vamos sair dessa situação. E outra coisa, vamos outra combinar. coisa, Gente, vamos combinar que o Arias, ele já tem 27 para 28 anos, Não tem salvo mercado engano. na Europa. Ele vai Mercado- fazer, ele vai fazer 27. Mas Ele agora. vai fazer 27 27 agora. 21 de setembro agora. Mercado Exatamente. na Europa dele tá Então, muito vamos lá. limitado. Nós estamos falando, gente, de um time, com todo respeito à Turquia, um time turco. Não tô falando falando um nem time. de Premier League, e ainda que ele não fosse para É um grande da Turquia, Vamos mas não lá, é... vamos lá. Você pode ir pra Premier League sem ir pra um time de primeira prateleira, como foi o André. Você pode ir pro Wolverhampton, pro Southampton, pra um time que não seja top. Mas você tá na Premier League. Você pode disputar um campeonato espanhol sem ser no Real Madrid, no Barcelona e tal, mas agora, você ir pra Turquia, por mais que seja um time grande, e aparentemente os valores não seriam tão expressivos Então, assim olha só. em relação à proposta que o Fluminense fez. Sabe o que me parece, com muita tranquilidade? Me parece uma guerra de versões. O Fluminense tentando tirar o dele da reta por uma suposta promessa feita e o jogador tentando tirar o dele da reta por dizer o seguinte, eu não tô me valorizando, ou é o meu sonho da Europa. É Então, o assim, jogador ou o empresário? aí- A gente não viu nenhuma Mas- palavra do Arias. E aí, olha só, sabe o que acontece? Quando você começa a não ter informação, não ter transparência, aí fica difícil a análise e o julgamento. Então, assim, o que eu acho que precisa ver, né, e aí eu tô falando como tricolor, eu tô aqui sempre pra defender os interesses do clube. Sim. Né? Se eu sou gestor, e aí é óbvio, ninguém aqui é menino, infantil, de achar que vai dizer assim, não, então vai ficar aí na marra, tal, você tem que dialogar, tem que buscar um consenso. Essa tua ideia me parece razoável. Vamos fazer aqui um aumento, é compor pra atender. Eu advogo muito no meio do futebol, né? A gente já tá no futebol há muito tempo. São 3 interesses nessa operação. Você tem o interesse do clube, você tem o interesse do atleta e você tem o interesse do agente, né? Que muitas vezes o interesse do agente não é o mesmo do atleta. Frise-se isso também. Sim. E principalmente se for um jogador cujo o representante tem ascendência, dificulta ainda mais a operação pro clube. Sim. Só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E de novo, eu não gosto de ser leviano, a gente não pode afirmar que houve essa promessa. Por mais que o presidente tenha dito já numa coletiva... Não podemos... né, tal, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ser... O gestor do clube precisa ser profissional. E a gente precisa ter muito cuidado com essas questões de promessa para jogador.
Antes de concluir, a gente acho que tem mais coisas pra falar, mas a gente tem um superchat aqui, né? O ele quer falar. O Gui Soares, né? Gui Soares, Alexei 2026, abraços. Márcio, breve estarei na casa. Grande Gui, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral de sempre. Gui é gente boa demais. Gui já participou aqui já do programa. Já. Pô, fera, Gui é fera. Boa, gente boa. Cara, deixa eu falar desse negócio do Arias aí, que eu não falei sobre isso. Eu vejo isso aí como... Não vejo nada demais nessa história. Não consigo ver nada demais. O pessoal tá criando uma tempestade no copo d'água. Ele não aceitou uma proposta, o Fluminense não quis vender e segue a bola, meu amigo. Ele é um jogador profissional, ele vai cumprir o contrato dele, acredito que não tenha problema nenhum. Entendeu? Pelo menos até a próxima janela de janeiro. Entendeu? O Arias não me parece ser um jogador que vai fazer corpo mole, que eu já vi torcedor falando. A gente não pode entrar em narrativa também não, cara. Você imagina se o Fluminense vende o Arias agora, o que é ser massacrado a diretoria? Imaginando se vende por 7 milhões. Fica imaginando. Aí você aí eu pergunto agora que a diretoria... Você vendeu por que você já bateu a meta agora que a diretoria tá fazendo o que a gente cobrava tanto, vender bem, entendeu? Aí você vem, entendeu? E nós temos que considerar, desculpa, Márcio, assim, ninguém que o Fluminense só tem 50%. Olha só, eu já parei de idolatrar jogador há mais de 20 anos. Essa galera, depois de Lei Pelé, esse negócio de empresário no meio de futebol, cara, o futebol perdeu muita graça pra mim, nesse lado, tá? Então, o que acontece? O jogador ele tem contrato com o clube, ele tem que cumprir o contrato, tem que ser profissional. E acabou, encerrou o assunto. Entendeu? Não tem que entrar em narrativa. Cara, talvez por falta de assunto de futebol, né? Planta essas coisas aí. Pode estabilizar o time que tá saindo da zona de rebaixamento e disputando uma quarta de final de Libertadores. Eu acho o seguinte, Márcio, eu acho o seguinte. Essa notícia já tá, essa situação já tá acontecendo já tem algum tempo. O Arias, a gente pode ter, como pessoas aqui no chat estão falando que é ingrato, que não sei o que. Não é isso. Lembrando que o Arias não era o Arias. Ele é o Arias agora do Fluminense. Ele não era ninguém. O Arias, ano passado, ele tinha o seu destaque, mas não era a peça fundamental como ele se tornou. Esse ano ele é o grande protagonista, né? Por isso que eu falei que as coisas mudam. Por exemplo, às vezes o protagonista desse ano, pra mim, não é ele, é o Ganso. Então, olha só. Mas dois. São os dois. Tá voando. Acho que eles dividem. Mas acho que eles dividem. Olha só. Vamos lá. O Arias não começou o ano bem. O assunto do Arias aqui. Estamos falando do Arias. Cara, que isso? O Arias foi responsável pela... A Recopa pode botar na conta dele. Mas ele tava jogando mal, inclusive, com o Diniz, tá? Aqui o assunto em relação ao Arias, né? Cara, eu não vou julgar o jogador, porque o jogador tem o desejo dele. Se foi marcado, se foi uma palavra do presidente que eu acho errado, se isso realmente aconteceu... Mas até pra promessa tem limite, mas olha só, o presidente tem que ver o interesse do clube. Primeira coisa, o interesse do clube. Tendo em vista que ele fez a mesma coisa com o Nino e com o André, beleza. O clube. Cada caso é um caso, mas exato, olha só. Cada caso é um caso. O clube. O André é uma postura, o Nino é uma postura, o Arias é outra postura. Posso falar? Pode. Olha só. Claro, eu quero. Eu tô substituindo o Pablo aqui. Eu vou concordar contigo. O clube, como eu já bati várias vezes aqui, não pode ser um clube de amigos. Claro que não. Isso é um bom erro da é negócio. Exato. Você tem o interesse é defender sempre o Fluminense. O objetivo deve ser. Você tem uma linha de aproximação com o jogador, beleza, ok. Mas você não pode ser amigo de jogador. Não dá pra você ser amigo, cara. Que nem o de funcionário. Exato. Você já viu alguma vez o presidente Landim do Flamengo no vestiário? Você já viu alguma vez a presidente Leila Pereira no vestiário? Então, assim, essa coisa de você ser muito próximo do jogador e tal, ali, essa resenha... Paizão, eu acho que é um pouquinho complicado. Mas o que eu acho é que tá se supervalorizando muito esse assunto. E um receio, não é? Tá criando uma supervalorização de um tema. E eu acho que essa supervalorização se dá por 3 razões. Primeiro, por falta de assunto. Tá um período de... Na boa, pra mídia. Segundo... Isso que eu ia falar. Tô sendo realista. Depois eu falo. Perdão, pode complementar. Não, é porque eu ia falar exatamente isso. Sabe o que mais me incomoda nessa situação? É que vira Porque eu tô acostumado... É muito espuma e pouco chope. Tá fogo, que gosta de ver o circo pegar fogo, principalmente no Fluminense, sempre nessas horas vem com uma notícia assim pra botar a torcida contra, pra botar a diretoria contra, jogador contra. Então a gente sabe que o Fluminense é o clube odiado pela mídia. Olha só, o recado e o pedido que eu faço pro torcedor tricolor é, primeiro, não criem ódio do Arias. O Arias sempre foi muito profissional com o Fluminense. Também não tô dizendo que é coitadinho. Amor ao Fluminense temos nós. Amor ao Fluminense tem o torcedor. Jogador é profissional. Jogador, já ele tá no Flamengo, no Fluminense, no Cruzeiro, ele não quer saber. E a relação... é ele. E não tô dizendo que seja errado não, tá? Não. É a profissão dele. E a relação é profissional entre a diretoria e o jogador. Agora, e tá sendo feito isso agora. O profissionalismo, ele tem que ser bilateral.
É na isso. hora que você... Eu digo sempre o seguinte, senão cai naquela frase do Vampeta. Você finge que me paga, eu finge que jogo, né? Lá atrás, o futebol de outros tempos. Então o que eu digo é o seguinte, o negócio que movimenta bilhões de reais por ano não pode permitir amadorismo, especulação e fofoca. Então o futebol tem que ser tratado como um negócio. Claro, com relações humanas, com caráter, com ética, mas acima de tudo com profissionalismo. O jogador, ele recebe, é esperado que receba em dia, que tenha as suas verbas trabalhistas e previdenciárias recolhidas pelo clube e que o jogador entregue aquilo para o qual ele foi contratado. Então, assim, ele tem um contrato com o Fluminense, ele até 2026, na minha concepção, o Fluminense tem que ser intransigente na defesa dos seus interesses. Sem prejudicar o jogador, Claro. mas se ele quiser sair, tem que ser uma coisa boa, principalmente pro clube. Galera, você que chegou até o final desse vídeo, não curtiu? Pô, galera, dá essa moral aí pra gente. Curte, compartilha e se inscreva no canal, valeu? Tamo junto, vence Fluminense. Abraço. Uma produção